chegando de lá. Isabela, boa tarde para você. Quais são as suas informações? Olá, Cris. Boa tarde para você também, a todos que nos acompanham. O repórter da TV Globo, Mohamed Zaig, obteve com exclusividade o depoimento de Walter Delgatti, que foi preso na Operação Spoofing nesta semana. Neste depoimento, ele vai dar mais detalhes de como chegou aos arquivos do procurador Deltan Dallagnol e revela quem foi o intermediário entre ele e o Glenn Greenwald. Jornalista responsável pelo site do Intercept, diz que não recebeu nenhum dinheiro por conta disso. Olha, eu estou com os papéis em mão, nós vamos fazer a leitura literal deste depoimento, são 5 páginas e eu vou começar a ler agora. Então começa com a data do depoimento dizendo que aos 23 do mês de junho de 2019, na Polícia Federal da sede em Brasília, encontrava Luiz Flávio Zampronha de Oliveira, delegado de Polícia Federal, que compareceu, Walter Delgatti Neto, sexo masculino, tem as informações pessoais aqui da família do Walter, né? Tem pai, mãe, a filiação. Diz aqui que ele é de Ribeirão Preto e ele estava acompanhado do defensor público Jorge Medeiros de Lima. E a respeito dos fatos, respondeu que em março de 2019 fez uma ligação para seu próprio número de telefone e percebeu que teve acesso ao correio de voz, que sempre utilizou os serviços de VoIP, voz sobre IP, tendo em vista, ser um serviço bem mais barato para efetuar ligações telefônicas, que após ter pesquisado na internet, contratou o serviço da empresa BR Voz por apresentar os preços mais baixos os preços mais baixos que precisava entrar em contato com o seu médico, que fez a edição do número chamador, é isso mesmo que está aqui, dentro do sistema da empresa BR Voz, colocando seu próprio número, que após conseguir, portanto, efetuar a ligação para o seu médico, realizou uma ligação para o seu mesmo número, vez que manteve no sistema BR Voz como número chamador. Aqui ele está explicando como ele teria descoberto o esquema, Que então percebeu que teve acesso ao seu correio de voz, tendo escutado todas as mensagens que estavam gravadas, que sempre validou o acesso do seu Telegram por mensagem de voz, motivo pelo qual percebeu que poderia conseguir os códigos do Telegram de outras pessoas por meio do acesso a mensagens armazenadas em correios de voz, que após ter testado esse meio de obtenção de código de acesso em sua própria conta do Telegram, resolveu tentar obter o código de Telegram da conta vinculada ao número do telefone. Só vou mudar aqui a página, peço um minutinho. Agora sim, a gente vai para a página 2 e ele vai falar então que foi assim que ele tentou conseguir o número do telefone do promotor de justiça, Marcel Zanin Bobardi, que é o promotor. Marcel Zanin foi responsável pelo oferecimento de uma denúncia contra ele, o declarante, pelo crime de tráfico de drogas relacionado a medicamentos prescritos e consumidos desde a sua infância, que toma regularmente os remédios. Aí ele diz o nome dos remédios aqui, que foram apreendidos em sua residência em uma operação policial que investigava crimes relacionados à internet, que foi absolvido nesse processo em todas as instâncias, que, tendo em vista os atos ilícitos cometidos pelo promotor no processo contra o declarante, resolveu acessar a conta do Telegram do Marcel Zanin, que obteve conversas de conteúdo de interesse público realizadas pelo promotor de justiça Marcel Zanin Bobardi. E que nessas conversas o promotor comete supostas irregularidades, agora sim eu vou mudar, no exercício de sua função, que o conteúdo das conversas do promotor Marcel Zanin Bobardi foi armazenado em seu notebook na nuvem. Vamos para a página 3 agora do depoimento. Ele diz então que resolveu não publicar o material obtido na conta do Telegram do promotor Marcel Zanin por temer ser vinculado ao ataque, tendo em vista que morava em uma cidade pequena e era conhecido por ter conhecimento avançado em informática, que através da agenda da conta do Telegram do promotor Marcel Zanin, teve acesso ao número Valoriza MPF, entre aspas, que se recorda que o criador deste grupo era o procurador da República Robalinho, que através da agenda da conta Telegram de um dos procuradores da República que participava do grupo Valoriza MPF, conseguiu acesso ao número telefônico do deputado federal Kim Kataguiri, e que através da agenda do Telegram do deputado federal
obteve o número do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que, do mesmo modo, teve acesso ao código da conta do Telegram, vinculado ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, e obteve o número telefônico do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que, por meio da agenda do Telegram de Rodrigo Janot, obteve, então, os telefones de membros da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná, dentre os quais os procuradores da República, Deltan Dallagnol, Orlando Martello Júnior e Januário Paludo. Que todos os acessos às contas do Telegram das autoridades públicas acima mencionadas ocorreram entre março e maio de 2019, que somente armazenou o conteúdo das contas de Telegram dos membros da Força-Tarefa da Lava Jato do Paraná, pois teria constado atos ilícitos nas conversas registradas. Que dentre as conversas registradas, pode citar assuntos relacionados ao procurador da República, Diogo Castor, que foi afastado por ter financiado um outdoor em Curitiba e que pode afirmar que não realizou qualquer edição dos conteúdos das contas de Telegram, das quais teve acesso. Que acredita não ser possível fazer a edição das mensagens do Telegram em razão do formato utilizado pelo aplicativo, que através da agenda do Telegram do procurador Deltan Dallagnol, teve conhecimento do número de telefone utilizado pelo ministro Sérgio Moro, que obteve o código do Telegram e criou uma conta no aplicativo vinculada ao número telefônico do ministro Sérgio Moro. Que também, através da agenda do procurador Deltan Dallagnol, teve acesso aos números telefônicos de membros do TRF2, tais como o desembargador Abel Gomes e o juiz federal Flávio, que não se recorda ter acessado contas de Telegram de delegados da Polícia Federal lotados no estado de São Paulo. Que não obteve nenhum conteúdo das contas de Telegram do ministro Sérgio Moro e dos magistrados federais do estado do Rio de Janeiro. Que também teve acesso ao conteúdo das contas do Telegram de membros do Ministério Público Federal, que atuam no caso Greenfield, que não encontrou nada ilícito no conteúdo das conversas dos procuradores da República que atuam neste caso Greenfield, que em um domingo, mais precisamente na comemoração do Dia das Mães de 2019, procurou o jornalista Glenn Greenwald para enviar o conteúdo das contas do Telegram dos procuradores da República, Deltan Dallagnol, Orlando Martello Júnior, Diogo Castor e Januário Paludo. Que resolveu procurar o jornalista Glenn Greenwald por saber de sua atuação nas reportagens relacionadas ao vazamento de informações do governo dos Estados Unidos, conhecido como caso Snowden. Que conseguiu o telefone do jornalista Glenn Greenwald através da ex-candidata Manuela Dávila. Que obteve o telefone da Manuela Dávila através da lista de contatos do Telegram da ex-presidente Dilma Rousseff, que, por sua vez, conseguiu o telefone da ex-presidente Dilma Rousseff através da lista de contato do Telegram do ex-governador Pezão. Que não se recorda como teve acesso ao número de telefone do ex-governador Pezão, que até hoje mantém em seu computador os atalhos de acessos das contas de Telegram da ex-presidente Dilma Rousseff e do ex-governador Pezão. Que não armazenou nenhum conteúdo das contas com poucas mensagens, que na manhã do Dia das Mães de 2019 ligou diretamente para Manuela Dávila, afirmando que possuía o acervo de conversas do Ministério Público Federal, contendo irregularidades. Que ligou para Manuela Dávila diretamente da sua conta do Telegram e disse que precisava do contato do jornalista Glenn Greenwald, que a princípio Manuela Dávila não estava acreditando no declarante, motivo pelo qual fez o envio para ela de uma gravação de áudio entre os procuradores da República, Orlando e Januário Paludo. Que no mesmo domingo do Dia das Mães, cerca de 10 minutos após ter enviado o áudio, recebeu uma mensagem no Telegram do jornalista Glenn Greenwald, que afirmou ter interesse no material, que possuiria interesse público. Que começou a repassar para Glenn Greenwald os conteúdos das contas de Telegram que havia obtido. Que, como o acervo era muito volumoso, optou, juntamente com Glenn Greenwald, alterar o método do envio do material. Vou mudar de página, só um pouquinho. E que assim criou uma conta, então, no Dropbox, enviou o material e repassou a senha para Glenn Greenwald, que em nenhum momento passou seus dados pessoais para Glenn Greenwald e que o jornalista Glenn Greenwald ou qualquer outro de sua equipe
conhece o declarante, que nunca recebeu qualquer valor, quantia ou vantagem em troca do material disponibilizado ao jornalista Glenn Greenwald. Que o material disponibilizado ao Glenn Greenwald foi obtido exclusivamente pelo acesso a contas do Telegram. Que a partir do acesso que teve a contas do Telegram de diversas autoridades públicas, que conhece Gustavo Henrique Elias dos Santos, Suelen Priscila de Oliveira e Danilo Cristiano Marques desde a infância em Araraquara, que em nenhum momento repassou para Gustavo, Suelen ou Danilo a técnica que criou para acessar contas do Telegram, que sabe dizer que Gustavo utiliza o sistema BR Voz para realizar ligações por VoIP, que não sabe dizer se Gustavo utiliza o sistema BR Voz para realizar eventuais ligações de números predeterminados ou editados, que utilizou o nome de Danilo para efetuar o contrato de aluguel do imóvel que reside, que todas as contas vinculadas ao referido imóvel, tais como luz e internet, ficaram em nome de Danilo, que não possui nenhuma conta de criptomoedas, que não possui conta de Bitcoin, que não tentou fazer o acesso à conta de Telegram de nenhuma outra autoridade pública além daquelas citadas anteriormente no presente termo. Que, entretanto, também acessou o conteúdo do Telegram do ex-presidente Lula, tendo acesso apenas à sua agenda do aplicativo. Que não possui qualquer registro dos ataques realizados à conta do Telegram do ex-presidente Lula, que não acessou a conta do Telegram da deputada federal. Na última página, portanto, do depoimento de Walter Delgatti, que nós tivemos acesso, ele diz: Joyce Hasselmann, do ministro da Economia, a respeito desses assuntos, né? Joyce Hasselmann, do ministro da Economia, Paulo Guedes, ou de qualquer outra autoridade do atual governo federal que respondeu na justiça a 2 processos criminais, um por falsificação e outro por tráfico de drogas de remédios, tendo sido absolvido em ambos, que foi condenado a pena de 1 ano e 2 meses no processo de estelionato que ocorreu na Vara Criminal de Araraquara, que recorreu da sentença e que está aguardando o resultado do recurso no Tribunal de Justiça. Que, perguntado se conhece, tem uma parte que foi rasurada, se reserva o direito de permanecer em silêncio, que não possui formação técnica na área de informática, sendo um autodidata, que não exerce nenhuma profissão remunerada, obtendo seus rendimentos de aplicações financeiras que possui. Que, perguntado como obteve recursos para compor suas aplicações financeiras, afirmou não saber. Que também realiza trabalhos de formatação para colegas de faculdade. Que realizou operação de câmbio no aeroporto de Brasília e do Rio Grande do Norte, tendo em vista a necessidade de adquirir dólares para um amigo. Que, perguntado qual amigo seria esse, se reserva o direito de permanecer em silêncio. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Foi então advertido aqui as orientações formais da obrigatoriedade de comunicação de eventuais mudanças de endereço e das prescrições conforme os artigos aqui descritos. Portanto, eu acabei de ler o depoimento de Walter Delgatti, que é apontado como principal suspeito nesta investigação spoofing deflagrada nesta semana pela Polícia Federal. Nós já tínhamos falado na Rede Globo que ele era apontado como principal suspeito e que estava colaborando com a investigação. Portanto, agora, conforme o depoimento que o produtor da TV Globo, Mohamed Zaig, conseguiu com exclusividade, nós tivemos acesso ao conteúdo integral deste depoimento, em que ele fala, de fato, como conseguiu os números de tantas autoridades e de como teria agido. Cris. Isabela, obrigada aí pelas suas informações. Nós vimos aí, portanto, com a Isabela Camargo, a íntegra do depoimento do hacker Walter Delgatti, que está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Vamos fazer um resumo. Ele contou no depoimento como chegou aos arquivos de Deltan Dallagnol, revelou quem foi o intermediário entre ele e Glenn Greenwald, do Intercept. Disse que não recebeu nenhum dinheiro em troca do diálogo e sempre se comunicou com Glenn Greenwald de maneira virtual, sem revelar a própria identidade. Bom, vamos falar sobre esse assunto com a Natuza Neri. A Natuza acompanhou aqui comigo também, né, a íntegra do depoimento que a Isabela trouxe pra gente. O que te chama mais a atenção nessas 5 páginas lidas pela Isabela aqui pra gente ao vivo na edição das 4, Natuza? Olha, Cris, chama atenção como ele diz ter conseguido. Antes, deixa eu só fazer uma explanação importante. Esse depoimento, a Polícia Federal está fazendo cruzamentos de informações para checar
todos os depoimentos dos 4 suspeitos. Então, a polícia ainda está no processo de investigação para identificar se o suspeito, se o que ele diz bate com a verdade, se é ponta solta, se não há ponta solta. Dito isso, feita essa explicação, é bom a gente esclarecer, já que foram 5 páginas extensas, como ele diz acessar alguns dados de autoridades públicas. Ele diz que por meio de uma autoridade, de um promotor de justiça de Araraquara, por meio de uma metodologia que a própria Polícia Federal já tinha afirmado na explicação que deu sobre o caso nesta semana, que acessa, portanto, o aplicativo com as contas, com a agenda de contatos desse promotor de justiça de Araraquara, de onde está e onde mora o atual preso, e que, portanto, fez esse depoimento e que, a partir disso, ele acessou o telefone de outra pessoa. E aí, ao acessar o aplicativo de outra pessoa, ele acessa o aplicativo e a lista de contatos dessa pessoa. Quando ele entra, quando ele hackeia este aplicativo de uma terceira pessoa, ele entra na agenda de contatos dessa terceira pessoa e chega ao número de um telefone de um quarto. Ele passou por diversos números de telefones. Ele diz, entre eles, o deputado federal Kim Kataguiri, e a partir da lista de contatos deste aplicativo Telegram, ele acessa, por exemplo, o contato, o telefone, o número de telefone do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, vai indo até que ele chega à Lava Jato em Curitiba, acessa a conta do procurador Deltan Dallagnol e, a partir dela e por meio dela, ele acessa, por exemplo, o número do telefone do ministro Sérgio Moro. Este é um ponto que precisa ser esclarecido. Como é que ele chega e ele diz que ele é a fonte do jornalista Glenn Greenwald, do Intercept? Como é que ele chega a esse jornalista? Ele explica no depoimento, ele conta no depoimento e todos esses dados ainda vão ser cruzados muito provavelmente. Mas ele diz que também entrou na conta, no aplicativo específico da ex-presidente Dilma Rousseff e que chegou a esse contato da ex-presidente Dilma Rousseff porque tinha o telefone do ex-governador Pezão, do Rio de Janeiro. E aí ele não consegue explicar no depoimento como ele tem o telefone do ex-governador Pezão. E também fala que entrou nesse mesmo aplicativo do ex-presidente Lula, à época quando ainda estava solto, não havia sido preso pela Lava Jato. Há algumas coisas que ele não explica e outras que ele nega, Cris. Só para fechar esse raciocínio, como é que ele consegue o acesso ao jornalista Glenn Greenwald? Ele disse que quando entrou no aplicativo do número de telefone da ex-presidente Dilma Rousseff, ali tem o telefone da ex-deputada Manuela Dávila. E aí entra em contato com Manuela Dávila, quando ele tem acesso a dados e trocas de mensagens atribuídas a procuradores da Lava Jato, por exemplo, ele resolve contar isso ao Intercept. Mas ele precisava do contato do jornalista que havia sido responsável pelo caso Snowden lá atrás, do Wikileaks, e, portanto, ele tinha interesse de passar para ele. Isso é o que conta um dos suspeitos no seu depoimento. Ao que consta, a ex-deputada Manuela Dávila, do PCdoB, não fornece o número de telefone do Glenn Greenwald, mas tempos depois, segundo o que consta desse depoimento, o próprio Glenn Greenwald procura dizendo que tem interesse em saber do material, em conhecer o material. E aí ele passou algumas informações, segundo o depoimento, e aí o relato dá conta de que o próprio representante do Intercept diz que tem interesse público naquelas mensagens atribuídas a autoridades da Lava Jato. E aí o resto da história a gente tem visto ao longo das últimas semanas. O que ele nega? Ele nega que ele tenha sido responsável por entrar no aplicativo de mensagens da líder do governo, deputada Joyce Hasselmann, e do ministro Paulo Guedes. E ele diz no depoimento que ele não entrou nessas contas, nesses aplicativos, nesses perfis de autoridades do atual governo. Só que ontem a gente recebeu informações de que oficiais do Ministério da Justiça de que havia tido uma tentativa de hackeamento no telefone ou em mais de um número de telefone desse mesmo aplicativo do presidente Jair Bolsonaro. Então há uma apresentação, segundo o depoimento, de um caminho de como ele chega
ao número de autoridades, e ele chega por meio de sucessivos hackeamentos, de sucessivas entradas nas contas desse aplicativo de mensagens. Ele diz que ele explica como ele acessa o jornalista, o Glenn Greenwald, o representante do Intercept, também por meio de acesso ao número de telefone de autoridades. Ele nega que tenha hackeado autoridades do atual governo. E esse depoimento todo, Cris, vai ser cruzado, aliás, já está sendo cruzado por meio de investigação como quebra de sigilo, cruzamento. O que não fica claro nesse depoimento? Quando perguntam para ele qual é a atividade dele, se ele exerce atividade remunerada, ele parece não querer dar muitos detalhes sobre do que ele vive, por exemplo. E o dinheiro que você movimentou, da onde ele veio, ele diz que vem de aplicações financeiras, mas também se furta a explicar como elas se dão. Então, o aspecto financeiro e de como vive esse suspeito não tem muitos esclarecimentos nesse depoimento. E lembrando aí que a gente está falando de 100 mil reais, ou quase 100 mil reais, né? Que foram encontrados durante exatamente. as buscas e apreensões. É uma quantia bem razoável. Bem considerável, então, né? essa foi a última parte desse depoimento, a parte sobre como ele vive, e essa parte ficou bastante superficial aqui no relato que ele faz durante o depoimento. Por exemplo, Cris, queria só resgatar um pouco desse trecho em especial. Ele diz outra coisa importante, ele diz que não vendeu o conteúdo dessas mensagens para o The Intercept, ele nega essa afirmação, e aqui sobre do que ele vive, ele diz o seguinte, que ele já respondeu na justiça a 2 processos criminais, um por falsificação e outro por tráfico de drogas de remédios, tendo sido absolvido em ambos. E aí continua fazendo o depoimento, continua fazendo o relato, e aqui diz que não exerce nenhuma profissão remunerada. Não exerce nenhuma profissão remunerada, obtendo seus rendimentos de aplicações financeiras que possui. E quando foi perguntado como obteve esses recursos para compor as suas aplicações financeiras, afirmou não saber. Que também realiza trabalhos de formatação para colegas de faculdade, que realizou, estou repetindo porque esse é um ponto que me pareceu bastante obscuro do depoimento, que realizou operação de câmbio no aeroporto de Brasília e no Rio de Janeiro, e no Rio Grande do Norte, desculpe, tendo em vista a necessidade de adquirir dólares para um amigo. E que, perguntado qual amigo seria esse, ele se reservou ao direito de permanecer em silêncio. Ou seja, há uma série de nebulosas aqui nesse trecho específico do depoimento, porque ele se furta, por exemplo, a dar algumas explicações. E aí, por fim, ele diz que, perguntado qual amigo que... tem uma parte, inclusive, que está rasurada, perguntado se comprou dólares a pedido, se reserva o direito de permanecer em silêncio. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado. E aí chega ao fim esse depoimento de 5 páginas. Lembrando que dos 4 suspeitos presos, 2 vão prestar depoimento de novo hoje, né? Ou já estão prestando depoimento de novo hoje. E também uma outra lembrança, quando ele diz que em relação à líder do governo, Joyce Hasselman, ele não hackeou o telefone dela, ela própria veio a público numa rede social no fim de semana dizendo que tinha tido o telefone hackeado, certo? Certo. Ele diz, vamos recuperar esse trecho, vamos. Porque é importante dizer. Essas coisas que ele nega, tanto em relação a Joyce Hasselman quanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Exato. Ele diz o seguinte, olha só, vou entrar um pouquinho antes. Ele diz que não tentou fazer acesso à conta de Telegram de nenhuma outra autoridade pública, além daquelas citadas anteriormente no presente termo, que, entretanto, também acessou o conteúdo do Telegram do ex-presidente Lula, tendo acesso apenas à sua agenda de aplicativo, que não possui qualquer registro de ataques realizados à conta do Telegram do ex-presidente Lula, que não acessou a conta do Telegram da deputada federal Joyce Hasselman, do ministro da Economia, Paulo Guedes, ou de qualquer outra autoridade do atual governo federal. E aí, Cris, a gente
tem que recapitular um pouco como é que se deu esse alerta. Deixa eu só te interromper rapidamente, Natuza, a gente volta nesse ponto, mas quando ele fala que ele nega que hackeou o telefone de qualquer autoridade do atual governo federal, a gente pode colocar aí o ministro Sérgio Moro também. Então ele está negando acesso ao celular do ministro Sérgio Moro? Pois é. Quer dizer, muita coisa que tem que ser ainda esclarecida, né? Essa é uma boa pergunta, até porque antes no depoimento, se a gente for recuperar aqui o que ele fala do ministro Sérgio Moro, olha só, que acredita não ser possível fazer edição, ele está falando do conteúdo das mensagens a que ele teve acesso, por exemplo, a partir do telefone ou da conta do procurador Deltan Dallagnol, que pode afirmar que não realizou qualquer edição dos conteúdos das contas do Telegram, das quais teve acesso, que acredita não ser possível fazer a edição das mensagens do Telegram em razão do formato utilizado pelo aplicativo, que através da agenda do Telegram do procurador Deltan Dallagnol, teve conhecimento do número de telefone utilizado pelo ministro Sérgio Moro, que obteve o código do Telegram e criou uma conta no aplicativo vinculada ao número telefônico do ministro Sérgio Moro, que também, através da agenda do procurador Deltan Dallagnol, teve acesso aos números telefônicos de membros do TRF2, tal como o desembargador Abel Gomes, o juiz federal Flávio, que não se recorda de ter acesso a contas do Telegram de delegados da Polícia Federal. E aí é que é importante porque isso alimenta um pouco mais a sua dúvida, não responde a sua pergunta. É contraditório, né? Que não obteve nenhum conteúdo das contas do Telegram do ministro Sérgio Moro e dos magistrados federais dos estados do Rio de Janeiro. Lembra que a gente conversava antes aqui, antes da gente ter essa nova informação e detalhes do depoimento obtidos pela TV Globo, a gente dizia o seguinte, que parece haver uma divisão de dois grupos. O grupo que foi hackeado e os hackers, os hackeadores, tiveram acesso a dados desse telefone e um outro grupo que teve uma conta ou mais contas atacadas por hackers, mas esses hackers não tiveram acesso aos dados. Não está claro, a partir desse depoimento, em que grupo se enquadraria, segundo o suspeito, o ministro Sérgio Moro, Cris. Porque aqui, tanto ele pode estar entrando numa claríssima contradição, quanto, por não estar explicado, ele pode querer dizer que tentou entrar no celular, entrou no celular do ministro Sérgio Moro, como ele diz aqui, mas não acessou os dados, o conteúdo de mensagens supostamente trocadas e atribuídas a ele. Pode ser as duas coisas. Isso a própria Polícia Federal, no curso dessa investigação, vai esclarecer do que se trata. Porque se ele diz que não entrou, não tentou invadir telefones ou contas de atuais membros do governo, o ministro Sérgio Moro é membro do governo, logo fica contraditório. Mas a gente também precisa esperar quais são as peças que a Polícia Federal vai encaixar a partir desse e dos demais depoimentos. Lembrando que foram 4 presos, são 4 suspeitos, e é possível que parte desses suspeitos tenha a sua prisão hoje temporária convertida em prisão preventiva, que é aquela que não tem prazo para terminar ou para ser alterada por alguma decisão judicial. Temporária 5 dias, que pode prorrogar por mais 5. Exatamente. Agora, em algum momento aí no depoimento, acho que ele não fala em momento algum da possível relação dele com os outros 3 suspeitos que também estão presos. Ele fala de forma lateral qual é essa relação, mas não fica claro. Eu vou aqui tentar achar, Cris, qual é o momento em que ele fala da relação com os demais suspeitos. Claro, enquanto você tenta achar, a gente vai só, mais uma vez aqui, então, fazendo um resumo do que a gente está trazendo para vocês. A gente trouxe aqui a nossa repórter Isabela Camargo com toda a íntegra do depoimento do hacker Walter Delgatti. Lembrando que ele está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ele contou no depoimento como ele chegou aos arquivos de Deltan Dallagnol, procurador da República, coordenador da Operação Lava Jato. Ele também revelou quem foi o intermediário entre ele e Glenn Greenwald, do site Intercept, e disse que não recebeu nenhum dinheiro em troca do diálogo e sempre se comunicou com Greenwald de maneira virtual, sem revelar a própria identidade. Natuza já chegou aí no ponto que você queria achar. Já cheguei no ponto. Você me perguntava qual era a relação que ele diz no depoimento que tem com os demais 3 suspeitos, os outros 3 suspeitos. Ele diz o seguinte, Cris, que ele
que ele conhece Gustavo Henrique Elias dos Santos, Suelen Priscila de Oliveira e Danilo Cristiano Marques desde a infância em Araraquara, São Paulo. Que em nenhum momento repassou para Gustavo, Suelen ou Danilo a técnica que criou para acessar contas do Telegram, que sabe dizer que Gustavo utiliza o sistema BR Voz para realizar ligações por VoIP, que é a forma com a qual ele teve acesso a números telefônicos, que não sabe dizer se Gustavo utiliza esse sistema para realizar eventuais ligações de números pré-determinados ou editados, que utilizou o nome de Danilo para efetuar o contrato de aluguel do imóvel que ele reside, que todas as contas vinculadas ao referido imóvel, tais como luz e internet, ficaram em nome de Danilo, que não possui nenhuma conta de criptomoedas, que não possui conta do Bitcoin, que não tentou fazer o acesso à conta do Telegram de nenhuma outra autoridade pública, além daquelas citadas anteriormente. É verdade, ele fala isso mais para o final do depoimento. Exatamente. Só para a gente tentar explicar um pouco, porque você estava explicando isso para mim, enquanto a gente estava vendo a Isabela trazendo depoimento para a gente, como funciona exatamente. Eu sei que você não é especialista nisso, mas só para o nosso telespectador entender melhor como funciona exatamente essa questão do BR Vox, como que eles conseguem ter acesso aí ao voicemail, né, ao correio de voz da própria pessoa, porque você, de alguma forma, é o seu próprio telefone ali, né? Exato. Se você tiver acesso, eu não sei explicar tecnicamente como ele teve acesso ao correio de voz daquele telefone atacado. O que dá para dizer e o que eu consigo entender? Quando você tem um sistema, um aplicativo de mensagens como esse em questão, como o Telegram, e você precisa fazer qualquer alteração na sua conta, e se você tiver uma verificação em 2 etapas, por exemplo, que é uma forma de dar um pouco mais de segurança para evitar hackeamento, quando você faz uma alteração de senha, por exemplo, você pode entrar pelo seu computador na sua conta via web. Ao fazer isso, alguns dados são perguntados. Você preenche os dados como o número de telefone, por exemplo, e tempo depois você pode receber ou um SMS confirmando e te dando um código para você inserir esse código dentro dessa página, via desktop, via o seu computador, ou mesmo pelo celular, ou você recebe uma mensagem de voz. Ao receber essa mensagem de voz, se o telefone tocar e cair na mensagem de voz, por exemplo, na caixa postal, o aplicativo deixa uma mensagem com um código de acesso. Se um hacker tiver acesso à sua caixa postal e tiver acesso a esse código via mensagem de voz, eu digo isso porque ontem eu tentei fazer acesso à minha própria conta nesse aplicativo e recebi o código por meio de mensagem de voz. Se alguém tiver acesso à sua caixa postal, à sua senha da caixa postal, por exemplo, ele pega esse código, inclui esse dado na página da internet daquele aplicativo e com isso ele acessa via computador, por exemplo, a sua lista de contatos. Ao que parece, foi mais ou menos assim que ele chegou. Se você me perguntar como é que ele consegue, qual é o sistema que permite que ele acesse o correio de voz de alguém, eu não sei te explicar. Mas, de qualquer maneira, esse parece ter sido o caminho, até porque combina um pouco com a versão que os policiais federais deram para explicar minimamente o que tinha acontecido, qual foi o modelo, o modus operandi com que esses suspeitos supostamente entraram nas contas de celulares de autoridades. Eu me lembro que a gente até transmitiu aqui, né, essa apresentação, o briefing, como a gente fala, da Polícia Federal em relação a isso. Agora, lógico, como você bem disse, é uma investigação que está indo rápido, mas que tem muita coisa ainda para ser descoberta, né? Muita coisa ainda obscura nessa investigação, que a gente, evidentemente, vai continuar acompanhando muito de perto, trazendo aí todos os detalhes a cada momento que a gente obtiver. Natuza, muito obrigada. Pedir para você continuar aqui com a gente, se a gente tiver alguma novidade.